Queridos irmãos e alunos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom! Estamos reunidos para mais um vídeo aula, Os Perigos de uma Pregação Não Bíblica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Lembrando a vocês, compartilhe este vídeo aula com mais alguém. Se inscreva no canal, pare este vídeo, faça as suas anotações e que você seja abençoado por meio dos conteúdos bíblicos e teológicos. Dentro deste vídeo aula, estaremos dando continuidade em mais alguns pontos sobre a hermenêutica. Pegue o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia. Vamos mergulhar mais um pouco no conhecimento bíblico. A hermenêutica, queridos irmãos e alunos, é uma ferramenta de grande importância para o nosso crescimento. Estudar hermenêutica, aprender os pontos da hermenêutica, é algo fundamental. Por isso, lembre-se, faça um curso de hermenêutica, de exegese, de homilética. Vai ser muito importante para o seu crescimento bíblico. Não deixe que ninguém lhe engane e lhe confunda. Você não precisa fazer estudos teológicos. Cuidado! As pessoas que pensam desse jeito são pessoas que têm a mente confusa, são pessoas que não querem conhecer o Deus da palavra. Mas eu quero lhe incentivar e lhe ajudar. Abrace o conhecimento bíblico. Se esforce, porque nos dias atuais há muitas pessoas que estão se alimentando de bolotas de porcos. Há muitas pessoas que estão comendo comida podre. Há muitas pessoas que estão se alimentando de um conteúdo falso. Mas eu quero lhe ajudar e lhe instruir através do ensinamento. Faça a diferença. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho. Como pregadores do Evangelho, precisamos valorizar o bom conteúdo. E a você que está se preparando para pregar, estude, se dedique, porque através da sua dedicação, da sua comunhão com Deus, você será um instrumento do Senhor para ajudar outras pessoas. Lembrando a vocês, este vídeo aula será objetivo, será em poucos minutos, que estaremos aqui trabalhando em alguns pontos importantes, amém? Para dar continuidade a mais alguns assuntos sobre a hermenêutica. O estudo da interpretação. Isso é muito importante. A interpretação correta das Sagradas Escrituras. Quando nós interpretamos a Bíblia corretamente, nós iremos ensinar a Bíblia fielmente, ok? Interpretar o texto corretamente é muito importante. Por quê, queridos irmãos e alunos? Porque ensinar o conteúdo verdadeiro, ensinar aquilo que a Bíblia diz, é fundamental. Então, não invente palavras, não invente textos, não invente autores, ok? Ensine a palavra, pregue a palavra. Questões complementares acerca da leitura da Bíblia. Além das questões espirituais, existem outros pontos que facilitam a leitura e o estudo da Bíblia. A vontade de estudar é fundamental. Dentro deste ponto, eu quero que você compreenda e faça essa anotação. A vontade de estudar é fundamental. Nós precisamos ter sede, vontade de estudar. Não há como você sentar na cadeira, estar com seu notebook, com seu computador, com a sua Bíblia,
ou com seu aparelho celular, fazendo anotações, pesquisando, sem estar com vontade de estudar. Você não vai compreender nada, você não vai ter foco. Então lembre-se, é preciso ter foco nos estudos. A nossa mente, anote isso que eu vou dizer, isso é muito importante para que você ajude outras pessoas. A mente cristã não pode ser uma mente preguiçosa. A mente cristã não pode ser uma mente preguiçosa. Ela precisa ser uma mente estudiosa, se dedicar, aprimorar o conhecimento, estudar, ler bons livros, pesquisar é muito importante. Mas se a mente for preguiçosa, não há como ter uma boa rotina de estudo, porque a mente preguiçosa, ela não vai querer estudar. Ela vai estar ali fazendo anotação, lendo algumas coisas, mas ao mesmo tempo a vontade é de sair dali, não é de querer estudar. Então cuidado, ore a Deus, tenha uma mente focada, tenha uma mente equilibrada. Isso é muito importante. Por que, professor Gabriel, uma mente equilibrada? Uma mente com princípios, uma mente com foco. A nossa mente precisa ser uma mente focada na palavra de Deus. Quando falamos de foco, precisamos ter determinação, confiança. Precisamos sempre estar dispostos a aprender a Bíblia, a conhecer a Bíblia e examinar a Bíblia. Pode-se incluir aí, entre outras coisas, o conhecimento dos textos bíblicos, da história, da Bíblia e da teologia. O conhecimento dos textos bíblicos é importante. Vamos observar que de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é poderosa, é viva e é eficaz. E nós precisamos estudar a cada texto cuidadosamente, com cuidado, ok? Interpretar corretamente, observar, fazer anotações. Não é maravilhoso quando você está lendo um capítulo e você começa a fazer anotação, começa a pesquisar, começa a entender, você começa a buscar ali o significado daquele texto, fazer as anotações, fazer um esboço bíblico, teológico, para poder ensinar outras pessoas. Isso é importante. Eu, particularmente, quando eu prego a palavra, quando eu ensino a palavra, os meus esboços estão comigo. Eu amo fazer esboço, eu amo fazer anotação. Então, quero lhe incentivar. Faça esboço, faça anotação. Não é nenhuma vergonha você fazer esboço. É um privilégio. É uma bênção de Deus você ter esboço para pregar. Há pessoas que dizem: eu não preciso de esboço, tá tudo na minha mente. Cuidado, são pessoas que batem no peito, pessoas orgulhosas. E lembrando que nós precisamos compreender que a humildade, que a simplicidade é muito importante. Então lembre-se, pregue uma mensagem confiante, uma mensagem centrada na palavra de Deus para as pessoas. É importante conhecer também a área da teologia. A teologia ela é muito importante para o nosso crescimento bíblico. Sabemos que há muitas pessoas que não querem fazer teologia, né? Quero dizer aqui que há pessoas que pensam que teologia esfria, que teologia tira o poder de Deus, que teologia apaga o fogo de Deus, que teologia confunde a mente das pessoas. Irmãos, as pessoas que pensam desse jeito é porque não conhecem a riqueza que tem a área da teologia. Eu amo fazer teologia, eu amo estudar teologia. Enquanto eu viver, eu vou estudar teologia, porque o meu coração está focado em servir a Deus com excelência. Não é maravilhoso as pessoas ouvirem uma mensagem abençoada, uma mensagem bíblica? As pessoas precisam se alimentar do verdadeiro pão. Então quero lhe incentivar. Estude hermenêutica. Isso é muito importante. Estude teologia. Interprete os textos corretamente.
Não deixe que ninguém desvie a sua mente, mas que você tenha uma mente focada em servir ao Senhor. Mais alguns pontos. As questões de ordem prática não podem ser resolvidas exclusivamente por meios espirituais. Não se pode orar a Deus pedindo por informações sobre a autoria de Hebreus, por exemplo, e esperar que uma resposta clara venha do céu. Olha aqui algo importante. Se Deus já nos concedeu o privilégio de termos a Bíblia para usá-la corretamente e manuseá-la para a salvação, nós precisamos buscar para interpretar aquele texto. Lembre-se, mentes preguiçosas não querem pesquisar os textos. Há pessoas que oram, Deus me revele o significado desse texto. Irmãos, entenda, nós precisamos se esforçar. Deus tem o poder? Deus tem o poder. Deus, ele é santo, ele é o autor da Bíblia. Mas nós precisamos se esforçar, nós precisamos pesquisar, nós precisamos correr atrás, nós precisamos se dedicar. Lembre-se, não deixe que a sua mente seja uma mente dormente, mas que a sua mente seja uma mente focada. Mentes dormentes não querem viver uma vida de comunhão e de estudo bíblico. Mentes dormentes não querem se levantar, mas que a sua mente seja uma mente transformada. Busque interpretar o texto, se levante, se coloque de pé, busque ter um foco, busque ter uma vida de comunhão, busque sempre buscar conhecer a Deus. O estudante precisa aproximar-se das Escrituras com equilíbrio e bom senso, procurando ser o mais objetivo possível, sem opiniões preconcebidas. Tudo isso quer dizer que a média dos leigos, melhor dizendo, não tem condições de entender a Bíblia. Precisamos cursar uma escola bíblica ou um seminário para poder interpretar as Escrituras corretamente. Evidentemente, isso não implica que as páginas da Bíblia sejam restritas a uma minoria. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e é um ser racional, emotivo e voltivo. Ele possui a capacidade intelectual de compreender as Escrituras como revelação de Deus escritas nas línguas humanas, ok? Então, é preciso sim participar de uma escola bíblica, de um curso teológico. Sim, há muitas pessoas que não conhecem a palavra. Então, por isso, é importante sim o seminário teológico. Nós precisamos de mestres para nos instruir, ok? Porque há muitas pessoas que não conhecem a Bíblia e são enganadas por muitos falsos profetas, com mensagens enganosas, fazendo promessas que não estão na Bíblia. Então, o foco da hermenêutica é para que você venha viver uma vida bíblica, interpretando a Bíblia correta, que você venha ser um hermeneuta, assim como o evangelista Felipe foi, assim como o apóstolo Paulo foi, assim como Timóteo foi, assim como Tito foi. Mas é importante a dedicação. Há muitos seminários teológicos abençoados. Há muitos seminários teológicos que se preocupam com o crescimento dos seus alunos. Então, busque sempre compreender e entender que o seminário teológico vai lhe ajudar. Vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Não negligencie isso, mas busque sempre desenvolver e entender que quando nós sentamos para ouvir, para aprender com pessoas que conhecem mais do que a gente seremos enriquecidos de conhecimento para auxiliar outras pessoas. Vamos observar algo muito importante, meus queridos amados irmãos e alunos. Um dos pontos fundamentais também da hermenêutica, a transposição dos
abismos, os muitos abismos. A Bíblia está muito distante de nós, não sendo escrita na cultura, idioma, consistência e geográfica em que vivemos. Então precisamos compreender que nós precisamos levar a nossa mente ao tempo antigo, entender o que o escritor vamos entender, ter a nossa mente ligada com a mente do escritor antigo, entender o propósito, o que ele quis escrever, interpretando corretamente, levando a nossa mente ao tempo antigo. Isso é muito importante, porque a Bíblia ela é antiga, mas a Bíblia ela não é velha. Quando a Bíblia ela foi escrita há um período muito grande, muito longo, homens simples, mas dedicados a Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram. Então nós precisamos levar a nossa mente ao tempo antigo, a interpretar corretamente, porque nós precisamos sempre buscar e compreender esses assuntos que são muito importantes. O abismo cultural. Cultural é definida como conjunto dos moldes de comportamento, crenças, instituições e valores espirituais e matérias características de determinada sociedade, de forma que a cultura envolve o que as pessoas pensam, creem, fazem e produzem. Estamos falando de suas crenças, formas de comunicação, costumes, hábitos e elementos materiais como ferramentas, habilitações, armas e etc. A cultura de um indivíduo abrange vários níveis de relacionamento e influência, suas relações com outras pessoas e grupos e função que exerce na família, classe social, nação, governo, na qual está sujeito sua religião, preferências políticas, operações militares de seu estado, suas leis, arquitetura, agricultura, comércio, economia, geografia, literatura e etc. Nós precisamos compreender que quando nós nos achegamos à Bíblia, nós precisamos conhecer pontos fundamentais. Esses pontos que eu estou lendo aqui para vocês vão ajudar a vocês a compreender e a entender que nós precisamos compreender esses abismos cultural. Nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos entender que a mente humana ela precisa sempre estar focada nos propósitos divinos. A Bíblia foi escrita em um período muito longo, mas a Bíblia, sendo ela antiga, a palavra de Deus é a revelação de Deus para o homem. Então não existe nova revelação, não existe nova mensagem, não existe novo evangelho, não existe um novo Cristo e nem um novo Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo, o Espírito Santo é real, a Bíblia é verdadeira e nós precisamos, queridos irmãos e alunos, valorizar e compreender sempre a palavra do Senhor. Examinar o texto, o exame do contexto é extremamente importante por 3 razões. Vamos lá? As palavras, locuções e frases podem assumir sentidos múltiplos e o estudo do seu emprego em determinado contexto pode auxiliar-nos a distinguir qual dentre os vários sentidos é o mais provável. Os pensamentos normalmente são expressos por uma sequência de palavras ou frases, de forma que o sentido de qualquer termo específico é quase sempre determinado pelos elementos que o precedem e sucedem. Desconsiderar o contexto normalmente acarreta em interpretações falsas. A interpretação bíblica deve sempre levar em conta os vários tipos de contextos. Então, o contexto é muito importante. Nós precisamos interpretar a Bíblia corretamente, porque aqueles que não
conhece o contexto vão fazer aplicações erradas e falsas, lembrando que há muitas mensagens falsas. Queridos irmãos e alunos, há muitos conteúdos podres, doentes. Há pessoas que levam as pessoas ao choro, ao emocionalismo, mas não levam as pessoas para perto da Bíblia. O cristão precisa estar próximo da Bíblia. Há pessoas que vivem na emoção. Há pessoas que querem viver um evangelho egocêntrico, antropocêntrico. Há pessoas que não querem o evangelho puro, o evangelho cristocêntrico. O evangelho cristocêntrico transforma. O evangelho cristocêntrico liberta. O evangelho cristocêntrico firma os passos do homem. O evangelho cristocêntrico nos leva para próximo de Deus. Precisamos entender que a boa pregação bíblica é uma pregação que está fundamentada na pessoa de Cristo. Uma teologia bíblica, uma teologia fortalecida pelo fogo e pela santidade de Deus, é uma teologia que transforma vidas. Então, estude, se dedique, busque sempre crescer e desenvolver, e que você seja uma bênção nas mãos do Senhor para a glória de Deus. Estamos parando por aqui, mais alguns pontos sobre a hermenêutica. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até o nosso próximo vídeo aula. Mas eu quero orar por você neste momento, agradecendo a Deus por mais uma aula. Senhor Deus, quero te agradecer neste momento pela vida de cada aluno, de cada irmão, que estes conteúdos bíblicos possam ajudar, fortalecer e trazer a cada dia a esperança. Pai, que a tua mão poderosa nos guia e nos firme em toda a verdade. Eu te agradeço, eu te louvo pela vida de cada um dos teus filhos que estão estudando e sendo abençoado pelos vídeos aulas. Deus, te louvamos e te agradecemos porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe, até o próximo vídeo, a paz do Senhor.